apresentar o tema de hoje, eu vou apresentar de duas formas. Primeiro, só com os slides. Esses slides são feitos com o código do R também, então a gente produz esses slides junto com o código. E depois eu vou passar pelo código para tirar dúvidas de vocês, que daí eu já estou com o código em mãos, eu consigo mostrar para vocês como... ou tirar dúvidas de vocês com relação ao tópico. A ideia aqui é falar de um tema, na verdade, de duas questões, né? Duas questões principais. A primeira é com relação a como você faz para trazer os dados para uma sessão do R. Então, isso, hoje em dia tem um monte de facilidades, existem diversos pacotes que ajudam a fazer essa importação de dados, mas vocês não precisam de muita coisa além do que está lá no pacote básico, nos pacotes básicos e nas funções básicas do R. Eu vou mostrar para vocês que com uma função vocês conseguem fazer a leitura de dados e dos dados normalmente que a gente tem, né, que são dados tabulares em planilhas eletrônicas. E tem maneiras de você fazer a leitura de dados mais complexos também, mas normalmente a gente precisa mesmo fazer a leitura desses dados de planilhas, né? Então eu vou mostrar para vocês primeiro essa parte. Isso é algo que muita gente acaba se bloqueando a utilizar essa ferramenta, que é o R, porque não consegue nem fazer essa leitura inicial. Então, já sente uma dificuldade tremenda, né, de conseguir trazer os dados para dentro do R, e isso já é um bloqueio para muitas pessoas, então a gente precisa passar por isso, porque isso tem algumas coisinhas que podem ajudar vocês, alguns toques que podem ajudar vocês a não sofrerem tanto nessa fase de fazer importação de dados. E depois eu vou continuar falando sobre alguns tipos de objetos importantes para o armazenamento de informações de dados dentro do R. Então, vou falar sobre os principais tipos de objetos, falar sobre 4 tipos de objeto, e com esses, se vocês entenderem como esses objetos são, como é que eles estão estruturados, basicamente vocês conseguem manipular qualquer tipo de objeto dentro do R, tá? Então, vou falar um pouco sobre como a gente manipula esses tipos diferentes de estruturas de dados dentro do R. E essa parte, eu considero uma parte, apesar de estar no começo da disciplina, é uma parte já avançada. Então, não se preocupem se num primeiro momento vocês sentirem muita dificuldade de incorporar a lógica que está por trás dessa manipulação de dados, né, de estruturas de objetos que têm dados, porque isso é normal, é comum, e precisa de treino para que isso aconteça. Então, não fiquem aflitos de querer começar a manipular os objetos com desenvoltura logo de cara dentro de uma seção do R, tá bom? Então vou mostrar um pouquinho para vocês algumas coisas relacionadas a essa importação que eu acho que são importantes. Então, a primeira coisa que você precisa pensar quando você vai fazer a importação do dado, ela vem antes, né, da própria importação. Então, é você estruturar de uma maneira correta a sua informação. Isso é muito importante. A gente se preocupa muito com a parte da coleta da informação, né? A gente tem essa coisa da biologia de tomar muito cuidado com a coisa do trabalho de campo, porque a gente sabe que isso tem um esforço muito grande e tem um gasto financeiro envolvido com essa parte de coleta de informação em campo. Os biólogos gostam muito de ir para campo, então, por isso, tomam muito cuidado, né? Tem muito apreço pela informação que eles estão lá coletando no campo. Mas já não tem tanto apreço pela organização e a curadoria dessa informação quando está lá no formato digital, né? E isso não faz muito sentido, porque no final das contas é no formato digital que a gente faz a divulgação dessa informação em grande parte, né? Então a gente precisa ter apreço a isso também. E eu aconselho vocês fortemente a darem uma lida nesse artigo, que eu coloquei lá para vocês no próprio roteiro que vocês vão fazer hoje, no tutorial. E esse artigo é um artigo muito simples, escrito por estatísticos da Sociedade Americana de Estatística, foi publicado numa revista lá, mas é um texto muito fácil de ler
e ele fala de alguns toques. Ele pega, acho que são 13 tópicos associados a como organizar uma planilha de dados. E vocês falam assim, mas imagina, professor, eu sei organizar uma planilha de dados, eu faço isso há muito tempo, desde a graduação. E é impressionante como, de fato, a gente não aprende a organizar, né, uma planilha. Na realidade, a gente mal aprende, né, a como usar a ferramental que está por trás dessas planilhas eletrônicas, que são bastante poderosas também. E aí eu aconselho fortemente a vocês a darem uma lida nesse artigo. Está lá o link com... Desculpa. Está lá o link para vocês no nosso Wiki. Se vocês não tiverem acesso ao artigo, avisa a gente, mas eu acho que é um artigo open source, é livre, né, aberto para poder vocês acessarem. Mas tem, assim, alguns tópicos, né? Então, assim, lá tem um tópico lá, seja consistente, né? Tem outro tópico que é como escrever as datas, escreva nesse formato, e vai ter um motivo para isso, né? Então tem uma razão, e eles explicam para vocês essas razões. Escolham bons nomes para as variáveis, né? Façam um metadado, sim, as pessoas têm a mania de querer colocar muita informação no título das variáveis que a gente tenha. O título da variável tem que ser uma coisa simples, curta. Vocês vão perceber, né, que vocês vão precisar chamar essas variáveis no R depois que vocês fazem a leitura muitas e muitas vezes. Então, coisas mais complicadas que misturam maiúscula com minúscula e que têm caracteres especiais, elas dificultam a digitação desses nomes quando você estiver fazendo o seu script. Então, tenta manter as coisas mais simples. E aí você faz o quê? Você simplesmente associa aquele nome mais curto, né, mais informativo, mais ao mesmo tempo informativo, você associa a ele um outro conjunto, né, de informações no arquivo texto ou mesmo numa outra planilha, dizendo o que cada daquelas variáveis elas significam. Isso é bem importante, sim, eu sempre faço isso. Eu tenho meu conjunto de dados e tenho um outro conjunto, né, ou um arquivo texto, ou uma planilha, que explica o que cada uma das variáveis significa, como é que foi coletada, qual que é a unidade de medida que foi feita. Isso é bem importante. Bom, não vou falar muito aqui, porque eu quero que vocês peguem esse artigo depois e deem uma lida, tá? Está lá disponível para vocês. Tá, então essa é a primeira parte. Não adianta vocês quererem ler, ocupar o R de que a leitura não foi correta das suas informações, se vocês não organizaram de uma forma correta a informação dentro da planilha de vocês. E aí, a primeira coisa que vocês vão fazer é transformar essa planilha eletrônica, ou esse formato de planilha eletrônica, né, num arquivo texto. E esse é um dos toques que esse artigo que eu sugeri para vocês, é um dos toques que ele dá lá no final. Ele fala, sempre faça um backup da sua informação, tenha isso guardado, né, em outro lugar, fisicamente. E ele pede, quer dizer, ele sugere que uma forma eficiente e boa de se guardar informações de dados é no formato de texto, tá bom? E isso tem vários motivos. Primeiro que, assim, não toma muito espaço de memória, são arquivos muito simples que podem ser abertos em qualquer sistema operacional, eles estão sempre acessíveis para você não precisa ter um programa específico que vá abrir essa informação. Dificilmente esses arquivos eles são corrompidos, né? Então eles ficam com dificuldade de serem abertos. Então é um formato bastante seguro, prático, de você armazenar os seus dados. E as planilhas eletrônicas, em geral, elas estão aptas, né, a fazer a importação direta desses arquivos de texto também. Então, vocês não precisam guardar a planilha no formato XLX, YK, não sei o quê, que é um formato fechado que você só pode abrir dentro de uma planilha de um software específico, né? Você guarda ele num formato de texto, quando quiser abrir no Excel ou no LibreOffice, você abre automaticamente, né? Você clica no
no arquivo, ele já vai entender que aquilo lá é um arquivo texto de dados e vai abrir o software que está associado àquela extensão de arquivo, tá bom? Então, assim, é uma forma eficiente de guardar. Então, a primeira coisa é, pegou a sua informação, está bem organizada na planilha, vocês vão salvar essa informação como um arquivo texto. Arquivo texto é o arquivo que você abre, por exemplo, num bloco de notas, tá? É só texto puro, é o nosso código também. O nosso código também, né, que a gente está fazendo no R, é de texto puro. Não tem nenhum tipo de formatação associada, tá? E aí, nesses textos puros, você precisa ter algum tipo de símbolo, ou de caractere, né, no final, já que é só texto que tem ali, é só caractere. Você precisa ter algum caractere que traga o significado do que é as separações de campo. E existe também um caractere especial que é diferente para sistemas operacionais, que define o que é a quebra de linha. Então, uma planilha eletrônica, né, como que são esses dados tabulares, no final das contas, o que você precisa são só, basicamente, esses dois tipos de símbolos ou caracteres para designar o que é a quebra de linha, onde vai começar uma nova observação, e o que é cada uma das quebras de campos entre as variáveis, em cada linha. E a gente tem alguns padrões para isso acontecer, né? Então, quando você for salvar um arquivo de uma planilha eletrônica, você tem pelo menos dois arquivos básicos que podem ser salvos, formatos básicos que podem ser salvos a partir dessas planilhas. Um é chamado de TXT, extensão TXT, que está aqui, ó, tá? Então, são essas extensões que estão aqui. No final tem duas, uma para Mac e a outra para DOS, que seria Windows. E a diferença entre os dois vai ser só a questão da quebra de linha, que é diferente para esses dois sistemas operacionais, tá? Mas o que está explicitado aqui, ele até não fala, aqui não... Ah, tá. Fala assim, ó, texto formatado separado por espaços, tá? Então, dos padrões é você ter o espaço designando a separação de campos. E aí, o problema do espaço, né, é que de repente você tem informação que é de uma única variável que pode ter espaço lá dentro, tá? Então, na hora de fazer a leitura disso, normalmente essas palavras que estão no mesmo campo, elas têm que estar entre aspas, então é um pouco mais complicado. Então, às vezes o espaço não é uma coisa muito interessante para fazer essa separação. Existe um outro formato de .txt também, né, que usa essa extensão, que é a separação de campo por tabulação. Então, ele vai salvar o seu arquivo, cada pulada que você tem de uma célula para outra vai ser contemplada com uma tabulação. Tá? Então, essas são os dois formatos mais comuns em TXT. E um outro, que também é bastante comum, que é chamado de CSV. E CSV nada mais é do que a separação de campos por vírgula. Tá? Então, cada campo vai ser separado por vírgula. Para nós, de língua portuguesa, a vírgula é um problema. Por quê? Porque a gente usa a vírgula como sendo decimal, né? Então, o símbolo de decimal para nós, numérico, ela é vírgula. Então, isso causa um conflito entre o que é numérico, decimal, e o que é separação de campo nesses arquivos de planilha eletrônica. Então, a gente tem esse problema, e aí qual foi a solução que os softwares fizeram, os programadores, né, de software fizeram? É simplesmente criar um novo padrão de CSV, que é o CSV separado por ponto e vírgula. Então, quando você está num sistema em português, sistema operacional que está desenhado para ser em português, configurado, né, ele vai, na planilha eletrônica, fazer salvar o arquivo de CSV com separação por ponto e vírgula. Vocês viram que já complicou bastante, né? Então, assim, não existe um padrão completo, existe toda essa complicação da linguagem que a gente tem, e a gente precisa ficar atento. E o que a gente precisa ficar atento é, basicamente, nessa separação de campo, né? A primeira coisa. A segunda coisa
qual é o símbolo de decimal e saber que para o R a gente pode usar qualquer tipo de separação de campo, mas a gente vai precisar avisar na hora que a gente vai fazer a leitura qual que é a separação de campo que está tendo, e ele aceita também qualquer tipo de decimal, mas a gente vai precisar avisar ele qual que é o decimal que a gente está usando, se não for o ponto. No R, decimal é ponto, não tem jeito. Então lá dentro vai ter que ser ponto. Se você colocar vírgula, ele vai entender aquele número como sendo caractere, tá bom? Então vamos ver um pouco sobre como a gente faz essa leitura. A primeira coisa, então, salvou o arquivo como texto. E aqui eu abri num bloco de notas para mostrar para vocês como é que é estruturado, né? Então, assim, isso aqui são as mesmas informações nesses dois, são dois blocos de nota abertos aqui. Um é com a separação de campo por tabulação e a segunda é a separação de campo por vírgulas. Então, assim, é o texto que está lá, só tem isso lá no arquivo, não tem mais nada, tá? Então, é isso que vocês vão precisar depois. Então, sempre que vocês forem abrir ou sempre que vocês salvarem uma planilha eletrônica no formato texto, abre ela num arquivo que abre texto puro, como o Notepad ou qualquer outro, para dar uma olhada para ver se de fato ali está estruturado da maneira como você quer. Se por acaso vocês recebem o arquivo texto, façam a mesma coisa, né? Então, assim, aqui está o meu arquivo de dados, aí o cara te manda um arquivo de dados como CSV. Então, provavelmente, o campo é separado por vírgula, mas você precisa ter certeza que de fato é isso, e o campo é separado por vírgula e o decimal é separado por ponto. Mas, se ele salvou no Excel que está configurado em português, vai ser ponto e vírgula de separação e vai ser decimal de vírgula. Então, precisa dar uma olhadinha. Então, abre num arquivo, num software que faz leitura de texto básico. Não o Word, tá? Faz num bloco de nota. Tá bom. Beleza, então daí a gente precisa do quê? Precisa desse arquivo que a gente salvou em formato texto, ele precisa estar disponível para a gente num diretório que a gente conheça, que a gente possa ir lá e dizer para a nossa seção do R onde está esse arquivo e fazer a leitura desse arquivo. Então essa é a segunda parte. Então aí entra aquela parte que a gente precisa saber onde que eu estou, getWD, que a gente viu na aula passada, e aí saber se nesse diretório, ou se nos arquivos que estão ali naquele diretório, a gente tem o arquivo de dado que a gente quer, ou se não está ali, saber exatamente qual que é a localização desse arquivo no nosso computador. Então, nesse caso aqui, eu não tenho nenhum arquivo de dados, aqui eu tenho até uma matriz aqui, mas não é isso que eu quero. Está vendo que ele tem uma extensão TXT? Então, para mim, quando eu tenho o TXT ali, provavelmente é um arquivo de dados. Mas não está ali a coisa que eu quero fazer a leitura. E eu geralmente organizo os meus diretórios de trabalho, né, com os meus códigos só. Então, os códigos e arquivos que saem diretamente do R. E eu crio um diretório associado a esse, subordinado a esse, uma pasta, chamado dados. Então, eu deixo os dados organizados numa outra pasta subordinada a essa que eu estou trabalhando, tá? E eu posso olhar lá o que tem na pasta dados, por exemplo. Tá? Então, estou pedindo assim, olha, mostre os arquivos e os diretórios que estão, não no diretório de trabalho, mas no diretório dados que está no meu diretório de trabalho. Ó. É esse diretório que está aqui, tá bom? E eu fiz isso aqui embaixo, e aí eu vi que tem um monte de CSV e outras coisas aqui. Tem o artigo também que eu mostrei para vocês, também guardei lá. Então, arquivo de dados, e aí eu sei que tem lá, então, o arquivo que eu quero, que é um CSV. Então, o que eu vou fazer para fazer a leitura desse arquivo? Eu vou usar uma função que se chama read.table. Essa função aqui, ó, read.table, é só o que vocês precisam para ler dados tabulares, vocês não precisam de mais nada, tá bom? Tudo que existe nos pacotes associados à leitura de informação de dados tabulares, normalmente usam o read table por trás. Então, assim, o read table é
o carro-chefe para fazer leitura de dados tabulares, tá? E se for texto, aí é o que você vai usar mesmo. Às vezes você tem alguns atalhos para o Read Table, mas no final das contas são atalhos que você não precisa. Se você entender o que o Read Table faz e quais são os principais argumentos dele, você consegue fazer a leitura de qualquer dado tabular, tá bom? Os principais argumentos que tem no Read Table. Na primeira posição, o primeiro argumento é o arquivo. Então, é o caminho aonde você tem um arquivo de dados que você vai fazer a leitura. Arquivo de dados no formato texto, tá bom? Então, é esse primeiro que está aqui. E aqui eu estou usando uma regra, que é uma regra do posicionamento. Então, quando eu peço algo, quando eu atribuo algo aos argumentos da minha função, eu posso ou dar o nome do argumento e dizer o que eu estou designando para aquele argumento, ou eu posso colocar na posição correta. Quando eu coloco na posição correta, eu não preciso colocar o nome do argumento. Então, aqui, file igual estaria aqui nessa posição aqui antes de eu escrever o nome do arquivo. Tudo bem? E aí tem dois principais argumentos que a gente usa nessa função. Um é o header. O que é o header? É se você tem, na primeira linha do seu arquivo, o nome das suas variáveis. Se você tem, você precisa colocar aqui o header igual a true. Por quê? Porque, por padrão, o Read Table ele tem o header como sendo falso. Tá? Então, ele começa a ler a primeira linha como sendo uma observação. E se você tem nessa primeira linha o nome das variáveis, então você precisa dizer que você tem um header igual a true. A segunda, mais importante, talvez a mais importante dos argumentos do Read Table é o separador. Então é o sep. Você precisa dizer para ele qual que é o caractere que está sendo utilizado para fazer as separações de campo. Bom, esses são os principais. Tem um outro que eu vou mostrar mais para frente, que é a decimal, dec, que vai dizer qual que é o caractere que está definindo o símbolo de decimal. Esses argumentos todos estão se referindo a como é que está estruturado o dado no arquivo texto, e não como o R vai ler. Depois, quando ele for lido lá dentro da sua seção, ele vai ser lido com o padrão que o R usa, tá? Então, o padrão do R é decimal por ponto. Então, não tem como você trabalhar com R com decimal por vírgula. Então, aqui eu estou lendo um dado chamado trapa CSV, que está no meu diretório dados, que está subordinado ao meu diretório de trabalho. Tá? E aí estou pedindo para o header true, separação por vírgula, e é isso que eu tenho como leitura. Então, ele vai me colocar lá no console do R o que está lá. O que eu tenho agora na minha área de trabalho? Eu tenho nada. Então, se eu pedir para ler minha área de trabalho, ele vai dizer que eu tenho nada, caractere igual a 0. Isso é o R falando para você, olha, não tem nada na sua área de trabalho. Puxa, mas como é que não tem nada na minha área de trabalho se eu li o arquivo trapa? Sim, você leu. Você leu o arquivo trapa e ele foi colocado no seu console e mostrou ali o que tem de informação. Vai passar pelo arquivo todo. Se for um arquivo muito grande, muitas informações, ele vai truncar numa certa linha lá, porque ele não vai querer ficar muito tempo jogando isso na tela para você. Mas você não armazenou isso em nenhum objeto. Tá? Para você armazenar essa informação no objeto, a primeira coisa que você tem que fazer é atribuir a um objeto essa informação que está sendo lida. Então aqui eu peguei aquela mesma linha de comando e atribuí a um objeto que eu dei o nome de trapa. A partir desse momento, você tem, dentro de uma seção do R, um objeto chamado trapa. Nesse momento em diante, esse objeto trapa não tem mais nenhuma ligação com o arquivo texto trapa.csv. Tudo que você manipular no seu objeto trapa não está conectado com o que está acontecendo lá no seu arquivo de texto. O seu arquivo de texto está parado lá, a não ser que alguém mexa nele. Tá? Então ele está lá, não vai ser modificado, não vai acontecer nada com ele. Né? As pessoas acham que essas coisas ficam conectadas, não ficam conectadas. Você agora está trabalhando com uma cópia da informação que está dentro da sua área de trabalho,
lá na sua seção do R que você pode agora começar a manipular, tá bom? Então essa é a primeira coisa que você faz, você transfere essa informação que estava no arquivo texto para um arquivo de objeto de dados dentro do R. Então aqui a gente tem o arquivo trapa, eu pedi para mostrar tudo que tem ali, ele mostra, então, toda a informação que está lá no objeto trapa, e eu tenho só isso, nesse objeto. É um objeto muito simples, eu deixei ele bem simples para a gente poder olhar toda a informação que tem ali no objeto, nessas pedidos de mostrar, né, a informação que está ali dentro do objeto. Então, tá bom. Primeira coisa, a gente dá uma olhada no dado, se for um conjunto de dados pequeno como esse, a gente pode pedir para olhar toda a informação na tela. Mas a coisa não é tão simples assim, né? Então, já falei para vocês de algumas complicações, vou falar de algumas outras. Vou mostrar para vocês alguns dos problemas que acontecem quando a gente faz essa leitura, porque assim, vocês vão se deparar com eles, tá? Cedo ou tarde, talvez com dados que sejam organizados por vocês mesmos, talvez não, porque vocês vão entender aqui a lógica, vão falar assim, não, tem que organizar dessa forma, tem que salvar desse jeito, e vocês vão estar estabelecendo algum padrão que vocês conseguem fazer a leitura sem problema. Mas, eventualmente, vocês vão pegar dados de terceiros, vão pegar dados secundários, e aí vão precisar fazer a leitura e organização dessas informações num outro conjunto de dados, e aí vocês vão ter algum problema. E porque aí não vai ter o padrão que vocês estariam esperando. Então, esses são os principais problemas que a gente encontra. Já falei para vocês. A questão do decimal, a questão da separação de campo. Então, você precisa saber exatamente o que está definido no arquivo texto. E tem uma coisa que é muito importante, principalmente hoje em dia, né, porque a gente tem vários sistemas operacionais, pessoas usam sistemas operacionais distintos, a gente não sabe o que é que está definido como codificador de fontes, quando a gente faz a leitura de dados na internet, por exemplo. Então, essa codificação das fontes, existem vários padrões distintos, e a gente pode ter problemas na leitura da informação que está lá dentro, simplesmente porque o nosso computador não consegue, e nosso computador junto com R, né, não consegue entender o que é aquela fonte. Tá? Então a gente precisa muitas vezes saber o que é essa decodificação, né, esse decoding que a gente encontra nos arquivos textos, ou qualquer arquivo que você manipule, né? Então existe uma codificação. O que é essa codificação? É como a máquina na sua linguagem, ou seja, de zeros e uns, né, como está codificado em zeros e uns, cada um dos caracteres que a gente usa no nosso sistema operacional. Tá? Isso pode ser diferenciado para arquivos também, né? O arquivo pode ser codificado de uma certa forma. Então é importante a gente saber qual é a codificação. E tomar cuidado principalmente com caracteres especiais. Então, todas essas linguagens que a gente conhece, a gente tem algumas linguagens em português, tem até linguagens computacionais que foram explicitamente feitas para a língua portuguesa, mas é só por questões didáticas, mas grande parte das linguagens que a gente tem foram feitas, né, em língua inglesa, e eles não têm os caracteres de acento, então acento não é uma coisa muito boa para você fazer código em qualquer linguagem que seja. Então, procure fugir dos acentos. Com dados, a gente não tem como fugir, então precisa tomar um cuidado quando a gente tem acento. Um outro caractere que a gente tem muito são as aspas, e aspas simples, aspas... E existem várias aspas distintas, eu não sei se já se depararam, né, com diferentes aspas, formatos de aspas. A gente tem no nosso teclado alguns, né? Então precisa tomar um cuidado com esses caracteres especiais. Lembrar que o readtable é super flexível, então se vocês consultarem o help do readtable, vocês vão ver que tem lá uma documentação extensa. Por quê? Porque ele tem muita flexibilidade. Então, desculpa. Se você tiver algum problema,
algum problema na leitura, a primeira coisa que você vai fazer é olhar o read table, porque ele tem, ele consegue, por exemplo, lidar com codificações de fontes diferentes e com um monte de outras coisas, tá? E uma outra coisa que vocês vão encontrar, né, que muitas vezes vocês vão fazer a leitura, vão ter uma mensagem de erro, vão tentar fazer a leitura de novo, outra mensagem de erro, vão ficar desesperados, e aí na hora que vocês conseguem fazer a leitura e não tem mais nenhuma mensagem de erro no seu console do R, vocês ficam aliviados e falam assim, puxa, que bom, agora eu vou partir para minhas análises, vou começar a fazer minhas análises exploratórias. E essa leitura sem nenhum tipo de erro não pressupõe que não houve algum erro na leitura. Então, a única coisa que vai dizer é que o R conseguiu entender de alguma forma o que está ali expresso e fez a leitura daquilo. Isso não quer dizer que ele está formatado, organizado, estruturado da maneira que você gostaria ou que deveria. Tá? Então, a leitura simplesmente sem nenhuma mensagem de alerta ou de erro no R não significa que você não teve problemas na leitura. Tá? Então, precisa sim dar uma olhada nas informações que estão ali naquele objeto para ter certeza que elas foram lidas corretamente. E para fazer isso, a gente usa algumas funções que eu vou mostrar para vocês. Né? Não precisa de muitas, não. A gente, com uma ou duas funções, a gente consegue entender os problemas. Os problemas de leitura geralmente acontecem e você não tem mensagem de erro e você começa a trabalhar com os dados e aí você vai ter problemas lá na frente, não vai saber por que você tem problemas. E aí, quando você vai ver, né, depois de investigar bastante, é porque você, na hora de fazer a leitura, teve algum problema na leitura e não é naquele ponto do código que você está tentando rodar. Tá? Isso dá muita dor de cabeça. Então, vale a pena vocês investirem um tempo para ter certeza de que os dados foram corretamente lidos. Então, estou fazendo a leitura aqui de um outro arquivo. Do mesmo arquivo trapa.csv. E não estou falando nada sobre a separação de campos, tudo bem? Então, quando eu não falo nada sobre a separação de campos, vou falar uma informação aqui, mas é porque eu... Tá, mas se você não fala nada sobre a separação de campos, e a separação de campos não é o padrão da função readTable, o que acontece? Essa leitura, ela vai ser feita de forma incorreta. Tá? Então, aqui nesse caso, dessa linha de comando, eu estou colocando aqui entre parênteses, que está dizendo para o meu R, que eu quero não só atribuir o que eu estou lendo para aquele objeto que eu estou chamando de trapa1, mas eu quero também mostrar na tela. Se você quer fazer as duas coisas, você pode colocar a sua linha de comando entre parênteses. Aí ele vai fazer as duas coisas. Ele vai fazer tanto a atribuição, quanto vai mostrar para você na tela o que está ali naquele objeto que você acabou de construir. Tudo bem? Então tá, fiz a leitura, atribuí a trapa1 e pedi também para mostrar aqui na tela. E eu mostrei na tela e não parece que está muito legal, né? Então, não parece que é um formato que nem o anterior, né? Quando a gente pediu para mostrar na tela, ele ficou assim, ó, todo organizadinho, né? Com distâncias entre as informações e tudo mais. E não é o que está aparecendo aqui. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Vamos ver o que? A estrutura desse dado, desse objeto. Tá? Então, o carro-chefe para a gente ver se está tudo correto com os nossos dados tabulares que a gente acabou de ler, é você pedir para mostrar a estrutura desse objeto. Então, na estrutura, você vai ter algumas informações. Tá? Então, a primeira informação que ele vai te dar é qual que é o tipo de objeto que você está lidando, ou seja, a classe desse objeto no R. Então, a classe desse objeto aqui é um data frame. Então, vocês acabam de saber que a segunda forma da gente, o segundo objeto, né, de armazenamento de dado que vocês travam contato é o data frame. O primeiro foi o quê? O vetor, tá? Então, a gente está aqui num data frame. O que é o data frame? O data frame nada mais é do que conjuntos de vetores concatenados. O vetor é conjunto de informações combinadas, né, concatenadas,
E o data frame nada mais é do que vetores concatenados, combinados. Tudo bem? Então ele está dizendo para a gente que esse é um data frame, que ele tem 4 observações e uma variável. Onde estão as observações? Gente, lá na organização da sua planilha, você vai organizar seus dados sempre com as observações nas linhas e as variáveis nas colunas. É isso que você tem que ter, e você vai ver no arquivo lá, no artigo que eu sugeri para vocês, que essa é o formato padrão que a gente tem para fazer armazenamento de informação. E é padrão porque também depois os programas que a gente vai usar para fazer leitura, para fazer análise, também vão entender, em geral, dessa forma a informação. Então, cada linha é uma observação e cada coluna uma variável. Tá? Então, aqui a mesma coisa, em vez de ele falar quantas linhas e quantas colunas a gente tem nessa estrutura tabular, ele diz quantas observações, eu sei que são as linhas, e quantas variáveis, que eu sei que são as colunas. E está me dizendo aqui que eu só tenho uma variável, mas na realidade eu não tinha, eu tinha o codinome, a data de nascimento, o estado que nasceu, se estava vivo, se estava morto, e qual é a altura de cada um dos trapalhões. Tá? Então, não é o formato que eu gostaria e que deveria. E percebam que aqui não teve nenhuma mensagem de alerta nem de erro na hora de fazer essa leitura. Para o R está tudo certo. Mas para a gente não está, né? Porque isso não é essa estrutura que eu quero. Vou mostrar mais um problema aqui, tá? Então vamos supor que aqui eu estou fazendo a leitura também, um outro objeto, de outros dados, não é mais trapa.csv, mas trapa,.csv. E fiz a leitura, e assim, como é CSV, e por padrão CSV, eu sei que a separação de campos é por vírgula, eu já coloco isso aqui direto e faço a leitura. O R também não fala nada para a gente, faz a leitura, e aí quando eu vou ver os dados, também eu tenho um problema aqui. Né? Eu vejo a estrutura dos dados, e ele me diz que é um data frame, de novo, 4 observações e só uma variável. Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que esse CSV ele está separado por ponto e vírgula. Então, não é vírgula que eu preciso colocar ali, é ponto e vírgula. Tá? Então, assim, todas essas coisas a gente precisa ficar atento. E a estrutura do objeto que foi lido te ajuda muito a fazer esse primeiro diagnóstico, se a leitura foi feita corretamente ou não. Aí, vendo que é ponto e vírgula, eu posso resolver isso facilmente, né? Então eu vou lá, faço a leitura de novo, sobrescrevo aquele objeto que eu tinha feito, porque aquele objeto não estava correto, né? Trapa 2, e aí eu coloco o separador como sendo ponto e vírgula, faço a leitura aqui, parece que está tudo certo, organizadinho, tá? E aí, mesmo assim, eu vejo a estrutura dos dados. E quando eu olho a estrutura, olha o que ele me mostra. Ele me mostra cada uma das variáveis, ou seja, cada uma das colunas, que são vetores. Ou seja, a variável ela só guarda uma natureza de informação. Ela é um vetor. O vetor é uma natureza só de informação. E ele me dá qual que é a natureza dessa informação, ou seja, qual que é a classe a que pertence cada um desses vetores. Aqui está dizendo que codinome é caractere, nascimento é uma variável numérica inteira, e as outras variáveis aqui são todas caractere. Tudo bem? Parece correto, mas não é o que a gente gostaria. Por quê? Porque se a gente pega a variável altura para nós não é caractere. E por que fez a leitura como caractere? Porque aqui a decimal está definida no nosso arquivo texto como sendo vírgula. E esse é o padrão do Excel em português. Toda vez que você pedir para o Excel, e se o seu computador, o seu Excel, né, você pode ter as duas coisas, tanto o computador, quanto o sistema operacional, quanto o Excel, definindo o que é a linguagem que está associada ao seu programa. Né? E é nessa linguagem, que é chamada de locate, que tem as configurações da língua e da separação de vírgulas e de qual que é o símbolo, por exemplo, do dinheiro.
a gente vai ter essas coisas definidas dentro do nosso programa, tá? Então, o padrão do Excel para português é fazer isso, separação de campo por ponto e vírgula, e separação de decimal por vírgula. Então, você precisa informar essas duas coisas para o R, tá? É só saber disso e saber que a função readTable consegue fazer isso, né? Essa transformação do que é ponto e vírgula para separação de campos e a transformação do que é o vírgula do decimal, ele faz a leitura, então, para ponto. E nesse momento aqui, a gente tem a leitura dos nossos dados, mostrado aqui pela função structure, e a gente tem tudo da forma como a gente gostaria, tá? Então, o codinome é caractere, nascimento é um valor numérico inteiro, que é a data do ano só de nascimento. O estado em que nasceu é caractere também, se está vivo, se está morto, é um código de sim ou não. E a altura é uma variável numérica. Lembrando que números podem ser armazenados no R de duas formas distintas. Um é os números inteiros e a outra são os números fracionados, tá? Os números reais. Beleza. Então, essas são as principais complicações que a gente vai encontrar quando a gente faz a leitura dos nossos dados. Um argumento que era muito importante, mas agora perdeu um pouco da importância, o R é uma linguagem viva, né? Ele está sempre mudando, então a distribuição a versão do R que você está usando pode ser diferente. Então, o readTable ele evoluiu bastante nos últimos anos, ele foi muito estático por muitos e muitos anos, mas nos últimos 3, 4 anos ele teve bastante modificações. Uma das modificações foi que qualquer tipo de variável de caracteres que tivesse algum tipo de repetição, ou mesmo quando não tinham muitas repetições, ele transformava em fator. Tá? Então, fator é um outro tipo de natureza de informação, e ele fazia isso automaticamente, e a gente precisava desse argumento as is equal to, para que ele não transformasse as variáveis de caractere em fator. Tá? Hoje em dia você não precisa mais disso, porque as is, agora nas versões mais recentes do R, desde 2020, ela já faz isso, já tem como o true como padrão, tá bom? Então mudou. Na verdade não mudou o readTable, mudou o sistema todo, né? O ASIS, um sistema inteiro. Nunca vai transformar sem perguntar para você algo que seja caractere em fator. Tá? E a outra coisa que mudou é que, bom, tá, só isso, a gente não precisa mais desse ASIS, está aqui ainda por questões históricas. Tá, então dá uma olhada no help, o help do readTable, ele é extenso, vou mostrar depois para vocês, e ele resolve qualquer problema que você tenha de leitura de dados tabulares, inclusive de codificação de caracteres, tá? Que é uma coisa mais complicadinha para a gente resolver. Beleza, então é isso, essa primeira parte de leitura de dados. Para evitar transtorno, sempre use uma separação de campos na hora de fazer a leitura da sua planilha eletrônica padronizada. Eu, por exemplo, uso tabulação sempre, e sempre faço a leitura, sei, né, que dados que foram salvos, que eu salvei, vão ser salvos em tabulação, para evitar essa questão da vírgula, ponto e vírgula. Então, tabulação a gente usa com menos frequência em arquivos que têm nomes, que têm outras coisas, né? Evitar usar vírgula como decimal. A minha sugestão para vocês fortemente é que a partir de hoje vocês comecem a usar, pelo menos no Excel, configurar o Excel ou o LibreOffice, não sei qual planilha que vocês usam, mas configurar a planilha eletrônica que vocês usam para que a separação de campos seja ponto para numeral, desculpa, que a separação de numeral de decimal seja em ponto. Então, usar isso como padrão no seu computador, ou pelo menos na sua planilha eletrônica.
estudar um pouco as configurações do read table, você vai perder um tempinho para ler a documentação, mas na hora que você tiver um problema, você vai falar assim, puxa, eu lembro de ter lido aquilo no read table, então tem lá alguma coisa que eu preciso resgatar para poder resolver o problema que eu estou tendo aqui para fazer a leitura. Cuidado com os caracteres especiais, se tem alguma coisa que eu ainda tenho problemas na hora de fazer leituras de grande conjunto de dados, tive problema, por exemplo, eu estava baixando dados algum tempo atrás, quando era possível ainda, mas estava baixando dados, por exemplo, direto do currículo Lattes das pessoas, né? Então, baixando um bom conjunto de informações de dados. E eu tive muitos problemas com relação a aspas em nomes, né? Então, pessoas que têm MacArthur, por exemplo, que tem, sei lá, uma aspas no meio do nome, essas aspas, elas são um problema para serem lidas corretamente. Então, os caracteres especiais podem trazer problemas. E se você tiver algum problema de codificação, ou se você puder, em algum momento, você tiver lá a opção de escolher qual que é o encoding do seu arquivo, texto ou a própria planilha eletrônica, se tiver opção, escolha encoding UTF-8. Tá? UTF-8 é o encoding que dá menos problema de fazer leitura. Você vai ver essa sugestão em um monte de lugares, menos nos ambientes do Windows, que tem um encoding que é próprio. Tá? Então, se você puder salvar o arquivo, tiver a opção de você salvar com encoding, salve com UTF-8. Vai te poupar problema depois, tá? É o formato de codificação mais facilmente lido por quase todos os programas que eu conheço. Beleza. E uma outra coisa que você pode fazer que vai resolver bastante, né, como eu já falei para vocês, é estabelecer qual que é o padrão que você faz quando você salva os seus dados de planilhas. Então, estabeleça um padrão, sempre salvo dessa mesma forma, e aí você tem o seu padrão de leitura. Esse aqui é o meu padrão de leitura. Então, eu carrego ainda o as is igual a true, porque eu sou da geração que isso ainda era um problema na hora de fazer a leitura, né? Mas isso já não precisa mais, já é uma redundância aqui. Mas eu salvo sempre com separação por tabulação. Então, como é que eu falo para o R que aquele arquivo texto tem separação por tabulação? O jeito de fazer é isso, né? Você tem que colocar entre aspas, barra invertida e T. Como é que eu sei? Está lá, tudo na documentação do read table, ele explica para vocês essas coisas de como você codificar e dizer para o R qual que é a codificação de tabulação, tá bom? Então, isso aqui é tabulação, o header é sempre tu, eu sempre tenho nas minhas planilhas a primeira linha ali como a informação do nome da variável, tá? E o decimal eu nem coloco, porque o decimal para mim é ponto no todo o meu sistema operacional. A Caroline perguntou qual que é a diferença de CEP, aspas, abre aspas, e dá um espaço e abre aspas, e esse que eu estou colocando aqui. A diferença, Caroline, é que naquele aspas, a primeira aspas que você colocou aqui, né, na separação, você tem um espaço, e esse espaço, ele é espaço, tá? Então ele vai usar o espaço como sendo separação de campo. Nesse caso aqui eu estou falando assim, não quero espaço, eu quero tabulação. Tabulação tem um código associado à tabulação, vou mostrar para vocês aqui. Então vou abrir esses arquivos que eu tenho de dados aqui. Trapas CSP. Então, percebam que aqui eu tenho um código associado à tabulação, tá? Então, nesse programa de abertura de arquivos texto puro, ele aparece com uma flechinha, mas é um código, né? Então tem uma codificação associada a essa tabulação. Quando eu tenho um outro arquivo, como por exemplo, CSV, não quero no Excel não, quero... Tá, deixa aqui, vou abrir esse outro aqui. Quando está no CSV, ó, ele está dessa forma, tá vendo que não tem nem espaço,
e nem tabulação entre as separações de campo. Deixa eu ver aqui um que tem espaço. Trapanome, tem um trapanome que eu acho que é espaço, não. Não, é tudo tabulação. O que seria... o espaço é o espaço mesmo, né? Então, o espaço, no final das contas, não aparece esse símbolo aqui. Por exemplo, se eu escrever qualquer coisa aqui e der um espaço, escrever outra coisa, eu não tenho esse símbolo, né? Então, esse símbolo aqui está... por trás dele tem algo que é a codificação dessa tabulação. Aqui por trás desse espaço também tem uma codificação que significa esse espaço que está aqui, tá? Então essas codificações, elas são passadas para o R de formas diferentes. No caso da tabulação, eu preciso dar esse barra invertido T, entre aspas, e no caso da separação por espaço, é só dar um espacinho entre duas aspas, tá bom? Essa é a diferença entre os dois. Essas diferenças entre espaço, tabulação, elas estão caindo também no R, nesse read table, tá? Mas, por enquanto, dependendo da versão que você usa, você precisa especificar o que é, se é espaço, se é tabulação. Respondi a pergunta? Natália perguntou... respondi, Natália. Acho que ela estava perguntando se não colocar o espaço, se colocar só as aspas. Não, sem o espaço. Porque eu acho que quando você tinha mostrado antes, eu achei que tivesse um espaço. Sem o espaço, eu não sei o que ele vai entender. Na verdade, não tenho ideia. Não tenho ideia, Natália. Preciso dar uma olhada. Não sei se tem isso na documentação, mas normalmente o que eu faria a leitura disso. Eu posso fazer daqui a pouco, quando a gente abrir os arquivos texto, tá? A gente dá uma olhada. O meu entende como tabulação. Tá bom, não sei. Antigamente não entendia, tá? Então talvez seja essas novas atualizações que foram feitas, mas há poucos anos atrás você precisaria fazer exatamente o que está aqui, tá? Mas eu sei que algumas coisas mudaram com relação a essa leitura de tabulação, tá? Então pode ser por conta disso. Legal. Bom, já falei sobre essas coisas, acho que está de bom tamanho. E sempre lembrar que depois da leitura, uma leitura sem nenhuma mensagem de erro ou de warning, não quer dizer que tudo foi lido tranquilamente. Vocês precisam depois dar uma olhada no objeto. E a principal função para fazer isso é a estrutura. Tem uns outros que vocês vão ver lá no nosso tutorial, o head. O head vai mostrar para vocês as primeiras linhas. Dimensions vai mostrar para vocês quais são as dimensões de linhas e colunas, sempre nessa ordem, tá? Então, são dois valores, um é linha, outro é coluna, sempre isso é o padrão do R. Aí, depois da leitura, vocês vão fazer uma análise exploratória dessas informações que estão ali. A gente nunca parte direto, né, depois da leitura dos dados, para análise, a gente faz uma análise exploratória até para ver se está tudo certo com os nossos dados. A gente encontra muitos problemas em dados quando faz essas análises exploratórias. Eu encontro uma infinidade, assim, tenho um olho clínico para qualquer informação que esteja com problema num conjunto de dados. Tá bom, deixa eu mostrar algumas coisinhas sobre essas no R para vocês olharem, né, porque a gente fica aqui nessa apresentação, mas vou abrir aqui a minha seção do R. Eu deveria estar aberta. Está aberta, sim. Tá de bom tamanho a fonte, o tamanho da fonte? Legal. Para mim dá para ver, sim. Tá. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu faço quando eu começo um script é carregar um pacote que eu sei que eu vou usar. Então, se eu estou lá trabalhando com um script, fazendo uma análise, e percebo que eu tenho um pacote que eu vou usar lá no final,
eu volto no começo do script e abro o pacote lá no começo do script. Por que eu faço isso? Para deixar tudo organizado, ou seja, eu saber logo de cara quais são todos os pacotes que eu vou usar naquela análise ou naquela manipulação de dados que estão ali, tá? Então, por padrão, eu sempre faço isso. Isso é uma coisa que você vê recorrentemente em códigos que você pega de gente que trabalha com programação mesmo, né? Então, aqui eu estou pegando um pacote que eu uso para fazer tabelas especiais, é um pacote que me ajuda a transformar a linguagem R, ou trabalhar com a linguagem R junto com outras linguagens, ou transformar o que eu estou fazendo em LaTeX, com código de R. Então, ele faz umas coisas bem interessantes. E eu estou colocando aqui uma opção que nesse meu programa que faz a edição de textos de programação, né, que é o Emacs, ele, por padrão, ele abre o arquivo de help. Se eu pedir o help de alguma função, ele vai abrir no próprio Emacs, como texto, tá? E eu quero que ele abra como HTML, eu estou pedindo isso aqui para ele. Estou mudando uma opção, que é uma opção do próprio R. Então, options, se você colocar options lá, a função options só pura, ele vai te dizer quais são as opções que estão definidas na sua seção do R que você abriu, tá? E você tem lá um monte de coisas que você pode mudar da sua seção. Uma coisa que eu mudo muito é qual que é o número de linhas para ele quebrar na hora que ele está te mostrando alguma coisa. Então, quando o R abre algo, né, por exemplo, informações tabulares, ele vai abrir até um certo tamanho de linha, de espaços, né, na sua tela, e depois ele vai quebrar para outra linha, né? Então isso tem um tamanho de, por exemplo, de 80, de 100 caracteres, e aí você pode ajeitar esse tipo de coisa. Bom, estou fazendo a leitura dessas coisas todas. O que eu faço logo que eu começo uma análise nova? Eu dou uma olhada se eu tenho alguma coisa ali que está suja na minha área de trabalho. E eu tenho, por exemplo, um objeto que está lá, que é um objeto que eu carrego automaticamente, sempre que eu abro uma sessão, que é um plot diferente. Eu faço gráficos, começo do gráfico de uma forma diferente, isso é a minha função que eu fiz, que está lá, que faz a leitura, mas eu não quero que ela esteja lá, eu quero que minha bancada de trabalho esteja limpa. Então, façam isso, sempre deem uma olhada na sua bancada de trabalho para ver se ela está muito desorganizada, se tem muita coisa, muita sujeira lá que você não vai usar. E faça a limpeza dela antes de começar a trabalhar. É isso que a gente está fazendo aqui no removendo, né, no remove, que vocês usaram depois, usando o argumento list. Eu estou listando nele, eu estou colocando dentro dele, para esse argumento, tudo que está na lista da minha área de trabalho. Então, isso aqui é o que lista os objetos da minha área de trabalho. Eu estou simplesmente pedindo para colocar essa lista dentro do argumento que é list, dentro da função de remove, vai me remover todos os objetos que estão ali. Em seguida, a coisa que eu faço é ver se eu estou no lugar que eu gostaria, dentro do meu computador, então no diretório de trabalho do computador, na pasta do computador que eu gostaria de trabalhar, então garanta que você está ali, para você não ficar perdido depois sem poder achar os objetos ou os arquivos que você quer. Dou uma olhada para ver quais são os arquivos que estão ali. E na minha organização eu sempre tenho esse dados, né? Que é uma pasta subordinada a essa pasta onde eu guardo os arquivos de código. E aí eu vou listar os arquivos que estão lá em dados. Tá? E aí tem um monte de dados ali. Tem 13 arquivos, né? Dentro dessa pasta. Uma outra forma de fazer isso, né? Se eu tivesse com os meus dados lá num outro lugar, vamos supor que você guarda os seus dados, em geral, numa pasta associada ao seu mestrado, ao seu doutorado, e que você tem lá um outro lugar que você organiza os seus dados, e você não quer mudar essa pasta de lugar, você quer continuar mantendo esses dados lá. Mas você quer abrir na sua sessão e você está lá numa outra pasta que está em outro lugar no seu computador. Não tem problema nenhum, né? O que você precisa dar para o argumento que está aqui na primeira posição, que é file, é todo o caminho para você chegar nesse arquivo de dados, tá?
Então, aqui, na List Files, eu estou pedindo para ele me listar todos os arquivos que estão lá nesse lugar aqui. Então, estou dando a informação completa, tá? A mesma coisa para o Read Table. Você pode ler o dado lá em outro lugar, desde que você dê todo o caminho para fazer essa leitura. E aqui eu fiz a leitura só... Opa! Não tem o list. Aqui não tem esse outro argumento que tem nesse. Aí eu fiz só a leitura dos arquivos que tem esse padrão aqui, ó, trapa. Então, eu tenho 9 arquivos diferentes de dados em formato TXT, CSV e tem até um em XLS. Tá? Todos eles contendo as informações do trapa. E aí eu posso fazer a leitura. Para fazer a leitura sempre, né? Vocês vão usar a função pela primeira vez ou estão usando a função, a gente vai olhar, então, e ler essa descrição da documentação sobre esse read table. Read table, aí vai ter um read CSV, read CSV2. Esses outros read que estão aqui, eles nada mais são do que atalhos para fazer o read table. Por que eu digo que são atalhos? Porque eles simplesmente usam a função read table, só que eles usam com esse padrão aqui, que é o padrão diferente do que a gente tem no read table, que é a função básica que faz essa leitura. Tá? Então, no final das contas, existem outro read ponto alguma coisa, mas vocês não precisam deles, vocês podem só mexer nesses argumentos que estão aqui, tá? Percebam que aqui, ó, o read CSV tem como padrão a vírgula e a decimal como ponto. Esse é o CSV1. O CSV2, ele tem como separação de campo ponto, vírgula e decimal, vírgula. Por quê? Porque esse é para a língua portuguesa, né? É o CSV, o outro formato de CSV. Tá? E aqui é a separação por tabulação, que são delimitando o delin 1 e o delin 2, tá? Aqui a diferença também é o decimal por ponto ou por vírgula. E aí tem toda a documentação, vocês vão ver que são muitos argumentos que essa função tem. Quanto mais argumentos uma função tem, significa que ela é mais versátil, tá? Então ela permite você trabalhar com ela de formas muito diferentes por conta desse conjunto todo de argumentos que você pode ir lá e manipular, tá? Então, beleza. Essa documentação eu sugiro que vocês leiam, porque é uma questão importante para a gente. Ok. E aí é assim que a gente faz, eu mostrei para vocês, faz a leitura do trapalhão, vou olhei o trapalhão, o trapa-vírgula aqui, né? Ponto CSV. Fiz a leitura com padrão. Quando você não fala nada sobre as argumentações, sobre os argumentos, né? É file igual. Então esse é o primeiro argumento, por isso que eu não coloquei o nome dele. Então estou colocando aqui já direto, mas aqui eu estou explicitando. São as duas formas que a gente pode fazer para colocar informações nos argumentos, ou pela posição ou dando nome. Tá? Então aqui eu só dei o nome, fiz a leitura, dei uma olhada. E aí tá tudo bagunçado lá, né? Tipo, mas de repente vocês não conseguem nem saber por quê. Se vocês olharem a dimensão desse objeto, ele é um objeto que tem a dimensão de 5 linhas e uma coluna. Tá? A estrutura dele é de uma variável só, chamada V1, e ela é caractere. Ou seja, ele leu tudo que estava ali naqueles dados tabulares como sendo só uma variável. Tá? Juntou tudo. Por quê? Porque ele não entendeu que a separação de campo tinha uma separação de campo lá. Tá? Então, a separação de campo aqui é ponto e vírgula. Então, vamos ver a classe desse trapalhão. Né? A classe é de data frame. Então, uma classe nova para vocês, ela nada mais é do que a junção de vários vetores. Então, os vetores estão nas colunas e as observações estão nas linhas. E isso está conectado, né? Então, quando a gente tem essa estrutura tabular, normalmente a gente tem
várias variáveis associadas a um objeto, né, ou a uma observação. Então, são várias variáveis que estão conectadas de alguma forma. Então, essa conexão ela existe em algum nível. Pois bem. E aí eu vou dar aqui o primeiro argumento, true, no header, tá? Então, primeiro é file, eu não sei qual que é a posição. Eu não sei qual que é a posição do header, né, nas posições de argumento, então, como eu não sei onde é, eu vou lá e dou o nome dele para poder usá-lo. Então, falo que sim, a gente tem a primeira linha, e agora ficou um pouco melhor. Se a gente vê a estrutura agora, ele tem não 5 observações, mas 4, porque ele leu a primeira observação, ou seja, a primeira linha como sendo o nome da variável. E só tem uma variável. Olha o nome dessa variável, codinome.nascimento.estado. Então não é isso que eu quero também. Eu quero header igual a true, e eu já vi ali, né, que o ponto e vírgula parece ser a nossa separação de campo. Beleza. Agora parece que está tudo certinho, mas não está tão certinho ainda, porque a gente tem um problema aqui, que são os anos. Não, os anos não, as alturas. Então, a altura foi lida como caractere, porque a separação de decimal, no caso desse arquivo, estava como sendo ponto por vírgula. Então, eu aviso isso para o R também, para o read table, que decimal agora é vírgula, e ele vai transformar isso em ponto, e com isso a gente consegue fazer a leitura desses dados de uma forma que parece estar correto agora, tá? Então, são 4 observações, 5 variáveis, e as variáveis estão lá, o que é caractere, e o que é numérica, tá? Ou inteiro. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. O padrão anterior do R, a esse argumento, era as is equal false. Vamos fazer isso aqui para vocês verem como é que fica esse arquivo. Está lá, parece estar tudo certinho também de novo. Vamos ver a estrutura dessa informação. Eu falei para vocês que isso acontecia por padrão, né, no read table. Ele fazia a leitura de valores numéricos de forma correta, ou inteiros ou numéricos, e quando era caractere, ele lia como fator diretamente, tá? Então, isso acontecia como padrão. Para isso não acontecer como padrão, a gente precisava colocar esse argumento como sendo true, mas agora esse é o padrão desde 2020. Tá? Você não precisa mais desse argumento. E aí, para não transformar, então, eu aconselho vocês a não transformar todas as variáveis que você vai usar, ou mesmo as variáveis que você vai usar como fator, você não transformar elas na leitura. Transforme ela no momento que você precisar fazer essa transformação, tá? Como fator. A gente tem, no tutorial, vocês vão passar por isso, se já não passaram. Bom, aqui eu consigo operar a altura, eu consigo tirar a altura média dos trapalhões. Por quê? Porque agora sim ele é numérico. Se ele fosse caractere como era anteriormente, eu não conseguiria fazer operações algébricas, tá? Vamos lá. Alguém levantou a mão. Oi, professor, fui eu. Eu estava escrevendo no chat. Ah, tá bom. Vamos. Acho que é mais agilizado falar. Pode falar. Tá. Eu não entendi muito bem como você fez a transformação anteriormente, antes de colocar o as is, né? Você pode explicar de novo? Porque eu acho que eu me perdi em algum momento. O padrão de as is agora é como true, mas não era. Antigamente ele era como false, tá? Nessa leitura de dados, pouco tempo atrás. Mas o que é esse argumento, as is? Quando as is é true, ele vai permanecer. Então, deixe tudo como está. Ou seja, se você tem algum vetor, né, alguma variável que é
caractere, eu não vou fazer a coerção dessa variável para fator. Então, fator é um outro tipo de natureza de informação, tá? E ela é armazenada de uma forma muito diferente também no R. É uma forma de armazenamento muito mais eficiente do que os caracteres, tá? Com relação ao uso de memória e tudo mais. Então, por padrão, a leitura dos dados era feita no read table. Se você não colocasse o as is, ele já era, por padrão, como falso, tá? E aí, a leitura disso ia te dar um objeto que teria essa estrutura aqui. Tá? Então, a diferença do que a gente viu anteriormente é que codinome é caractere. Então, são nomes, né? Palavras que estão ali armazenadas. Aqui também é caractere, são palavras que estão armazenadas aqui. E aqui também é caractere, são palavras que estão armazenadas aqui, que só tem um caractere. Tá? Por exemplo, no conceito de análise de dados, isso aqui não são palavras, né? Essa variável que está vivo ou morto. Né? Vivo ou morto são dois estados distintos. E isso é uma codificação que a gente chama de fator. É um fator, né? Que tem só dois estados possíveis. Ou é sim ou é não, ou S ou é N, né? No caso aqui. Então, isso, a gente, quando vai trabalhar esses dados para fazer análises, a gente precisa trabalhar eles como sendo fatores, tá? Tem outros jeitos de fazer, mas assim... estado também, o estado é fator. Por que é fator? Porque pode ter várias pessoas que nasceram no mesmo estado, então o estado também é algo, né, que define uma variável no conceito de analítico como sendo um fator também. Então, o que o R faz quando a gente usa esse argumento, né, as is igual a falso? Ele transforma qualquer variável que seja caractere, ele transforma em fator. Tá? E o fator tem uma outra estrutura, como eu falei para vocês. Se vocês olharem aqui, vocês estão vendo que tem uns numerozinhos aqui. Tá? Então, a forma como o R armazena isso é muito diferente. Ele armazena isso como números inteiros, mais associados, cada número associado a um nível desse fator. Tá? Então, isso é uma coisa que... E armazena o quê depois? Os níveis do fator, uma única vez. Tá? Então, é uma outra forma de você armazenar. E para as análises de dados, fator vai ser uma coisa que a gente vai usar mais para frente. Mas é só isso. O as is está dizendo, olha, leia como caractere ou leia tudo que é caractere como sendo fator. Tá? A minha sugestão para vocês por enquanto, nem preciso usar isso aqui mais. Antigamente a gente precisava usar isso como sendo true. Mas agora a gente não precisa mais usar esse argumento, porque ele já é true por padrão. Respondi? Tá bom, obrigada. Respondeu sim. Tá. Vamos lá. Acho que já está bom aqui de leitura. Acho que o mais importante para a gente é essa questão de vocês acabaram de ler, vocês fazem a checagem dessas informações para ver se está tudo certo. E eu vou dar uma paradinha de 5 minutinhos, o pessoal poder ir no banheiro, tomar uma água, pegar um café. A gente retorna aqui, eu vou falar mais, eu queria falar sobre alguns outros tipos de objetos, falar um pouco sobre o data frame, porque vocês acabaram de conhecer o que é o data frame, mostrar como é que a gente faz indexação e depois mostrar mais alguns tipos de objetos no R, classes de objetos no R que a gente usa para armazenar informação também. Aí eu vou ficar mais, acho que meia hora, talvez uns 40 minutos aqui para a gente falar sobre isso. Mas vocês podem intervir também, fazer perguntas e tudo mais. Mas antes disso, vamos lavar o rosto e tomar um cafezinho. 5 minutinhos, tá bom?